Cada golpe certeiro era uma lembrança de que os filisteus não eram invencíveis. Foi então que veio o dia que mudaria tudo. O dia em que os filisteus avançaram novamente com um exército imenso e o medo tomou conta dos israelitas. Os guerreiros começaram a recuar, as fileiras foram se desfazendo, mas Eleazar sentiu algo diferente. Ele não podia fugir. A poeira subia no campo de batalha, espessa como um véu que escondia o horizonte. O estrondo das armaduras se chocando, o barulho das espadas desembainhadas e os gritos de guerra dos filisteus se misturavam ao som apressado das sandálias dos israelitas fugindo. O medo corria mais rápido que qualquer soldado. Eleazar viu os guerreiros ao seu redor hesitarem, olharem uns para os outros e então virarem as costas. O exército de Israel se desmanchava como areia levada pelo vento. Mas ele ficou. Seus dedos se fecharam em torno do cabo da espada e sua respiração ficou firme. Seus olhos percorreram o campo e encontraram Davi também imóvel, também pronto para lutar. A guerra já não era contra os filisteus, era contra o medo. O inimigo avançava como uma onda furiosa, suas lanças brilhavam sob o sol e os tambores de guerra faziam o chão tremer. Qualquer homem sensato teria corrido, mas Eleazar não era um homem comum. Seu coração batia no mesmo ritmo da terra e uma certeza ardia em seu peito. Se aquele era o momento de lutar, então ele lutaria até o fim. Com um grito que ecoou entre os montes, Eleazar investiu contra os filisteus. Sua lâmina cortou o ar, encontrou carne, rasgou escudos e derrubou adversários. Ele não contava quantos caíam, não pensava no cansaço que começava a pesar sobre seus ombros. Seus braços moviam-se por instinto, sua mente estava afiada como sua espada. Ao seu lado, Davi lutava com a mesma fúria, mas o exército inimigo parecia interminável. Para cada guerreiro que tombava, outros surgiam. O suor queimava seus olhos, o sangue escorria por suas mãos. Mas Eleazar não recuava. Sua espada era uma extensão do seu corpo, como se tivesse sido forjada junto com ele. Seus músculos gritavam por descanso, mas ele ignorava a dor. O campo de batalha, antes tomado pelo caos, agora estava mergulhado em um silêncio estranho, pesado. O vento soprava entre os corpos caídos, levando consigo o cheiro de suor, poeira e sangue. Eleazar piscou algumas vezes, sentindo o gosto metálico na boca. Seu peito subia e descia, a respiração ofegante, tentando acompanhar o ritmo da guerra que já havia terminado. Ele ainda segurava a espada. Seus dedos estavam tão rígidos no cabo da arma que parecia impossível soltá-la. Tentou abrir a mão, mas seus músculos não respondiam. A dor latejava em seu braço, mas o guerreiro não se moveu. Por um momento, ficou ali, parado, como uma estátua cravada no meio dos destroços da batalha. Foi então que os outros começaram a voltar. Os soldados de Israel, que antes haviam fugido, retornavam devagar, como se não acreditassem no que estavam vendo. Passavam os olhos pelo campo coberto de corpos inimigos, e no centro de tudo encontravam Eleazar. Muitos deixaram cair suas armas, atordoados. Não sabiam dizer se aquilo havia sido um milagre ou uma loucura, mas sabiam que, por causa daquele homem, Israel havia vencido. Alguns se aproximaram, chamaram por Eleazar, mas ele não respondeu de imediato. Seu olhar ainda estava perdido entre os rastros da batalha. Quando, enfim, tentou relaxar o braço, sentiu a pele rasgando onde o ferro da espada se fundira ao seu punho. Era como se a arma tivesse se tornado parte dele, como se o próprio Deus a tivesse colado em sua mão para lembrá-lo de que guerreiros assim não abandonam a luta até o último instante. Davi se aproximou, seus olhos brilhando com algo que misturava orgulho e respeito. Não precisou dizer nada, apenas ficou ao lado dele, em silêncio. Eleazar sentiu o peso da vitória sobre seus ombros, mas ainda havia algo dentro dele que não se apagava, porque aquela não seria a última batalha. Os filisteus ainda voltariam, e ele estaria pronto.
O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e rubros, como se até ele reconhecesse o sangue derramado naquele dia. O campo de batalha, antes palco de gritos e espadas tilintando, agora era apenas um imenso cemitério ao ar livre. Os israelitas caminhavam entre os corpos dos filisteus, pegando armas, conferindo rostos, tentando entender como um único homem ao lado de Davi havia permanecido quando todos os outros haviam fugido. Eleazar ainda segurava a espada. Seus dedos haviam travado de tal maneira que alguns homens tentaram ajudá-lo a soltar a lâmina, mas o ferro parecia grudado à sua carne. Foi preciso umedecer suas mãos com água, forçar os dedos um por um, até que, por fim, a espada caiu ao chão com um som surdo. Seu braço já não obedecia, rígido e trêmulo, consumido pelo esforço. Mesmo exausto, Eleazar não se permitiu cair. Seus olhos vagaram pelo campo e ele viu os soldados que antes haviam fugido agora retornando para recolher os despojos da guerra. Como se tivessem parte na vitória, ele sentiu algo se revirar dentro de si. Lutara sozinho, com a morte espreitando a cada golpe, enquanto os outros tinham corrido. Agora, voltavam com expressões de alívio, mas Eleazar sabia que aquela vitória não lhes pertencia. Davi, ao seu lado, parecia ler seus pensamentos. Tocou seu ombro de leve, sem dizer nada. Havia uma compreensão silenciosa entre eles. A guerra não era por glória ou reconhecimento. Era por algo muito maior. Era por Deus. Era por Israel. A noite caiu sobre o acampamento e o fogo crepitava no centro, lançando sombras trêmulas sobre os rostos cansados dos guerreiros. Alguns conversavam em voz baixa, ainda tentando compreender o que havia acontecido naquele dia. Outros apenas olhavam para Eleazar, como se ele fosse algo além de um homem comum. Mas ele não se via assim. Seu braço ainda doía, a pele marcada pela pressão do cabo da espada. Cada músculo parecia gritar, pedindo descanso, mas sua mente estava inquieta. Ele não lutara por glória, nem por reconhecimento. Lutara porque era impossível fazer diferente. Seu sangue fervia quando via Israel dobrando os joelhos diante dos filisteus. Ele sentia dentro de si que a terra não deveria pertencer àqueles inimigos, que cada palmo de chão fora prometido pelo próprio Deus. Se ninguém mais quisesse lutar, que fosse ele sozinho. Davi sentou-se ao seu lado, em silêncio. A confiança que existia entre eles não precisava de palavras. Apenas observavam as chamas dançando, enquanto os outros homens recuperavam as forças para as batalhas que ainda viriam. Porque viriam. Os filisteus não eram o tipo de inimigo que aceitava a derrota facilmente. Lentamente, Eleazar esticou os dedos, sentindo a rigidez começar a ceder. Pegou sua espada e a virou entre as mãos. Não era uma arma especial, não tinha enfeites dourados, nem uma lâmina forjada por artífices renomados. Mas era a sua espada, e de alguma forma fazia parte dele agora. Os pensamentos pesavam como chumbo em sua mente. Os filisteus voltariam, talvez em maior número, talvez com mais força. O povo de Israel continuaria a fugir. Eleazar se perguntou quantas batalhas mais precisariam ser travadas até que os israelitas finalmente parassem de temer seus inimigos. O tempo passou, mas a lembrança daquela batalha nunca deixou Eleazar. Não pelo sangue derramado, nem pelos corpos espalhados pelo campo de guerra. Não era isso que o mantinha acordado à noite, de olhos fixos no céu escuro. O que ecoava dentro dele era o silêncio dos homens que haviam fugido. O vazio deixado pela covardia de Israel. Ele não esperava reconhecimento, não lutava por aplausos ou pelo respeito dos que voltavam apenas para recolher os despojos da vitória. Mas havia algo em seu peito que não o deixava em paz. Ele sabia que uma guerra não era vencida por um único homem. Ele podia lutar até suas forças se esgotarem, mas e depois? Quem ficaria para lutar quando seu corpo não mais se erguesse do chão? Davi o observava de longe. Sabia o peso que Eleazar carregava.
E talvez fosse por isso que um dia, ao redor da fogueira, chamou os homens para ouvir. Sua voz era firme, mas serena, como se fosse feita para trazer ânimo aos corações cansados. Ele falou sobre o medo, sobre o preço da covardia, mas, acima de tudo, falou sobre o Deus de Israel. O Deus que não precisava de exércitos numerosos, mas sim de corações dispostos. Os guerreiros ouviram em silêncio, alguns olhando para o chão, outros fitando as chamas. Eleazar também ouviu, mas não precisava de palavras para saber o que vinha pela frente. O inimigo voltaria. A terra de Israel continuava sendo cobiçada e os filisteus não aceitariam a derrota facilmente. O vento balançava as tendas, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e o prenúncio de outra batalha. Eleazar sentiu o peso da espada em sua mão, agora recuperada. A luta ainda não tinha acabado. E quando chegasse a hora, ele não hesitaria. A espera nunca era fácil. O silêncio entre uma batalha e outra tinha um peso diferente, quase sufocante. Eleazar sentia isso enquanto afiava sua espada, ouvindo ao longe os murmúrios entre os guerreiros. Alguns falavam sobre suas casas, outros sobre os tempos de paz que pareciam cada vez mais distantes. Mas Eleazar não se iludia. A guerra nunca estava realmente longe. Ela apenas aguardava o momento certo para se erguer outra vez. Os olhos de Davi também refletiam essa certeza. O rei ainda não estava em seu trono, mas sua presença inspirava algo que Israel não conhecia há muito tempo: esperança. Eleazar via nos olhos dos homens algo diferente desde aquela última batalha. Não era apenas respeito pelo que ele fizera, mas uma faísca de coragem. Talvez, só talvez, da próxima vez eles não corressem. Foi então que a notícia chegou. Os filisteus estavam reunindo forças mais uma vez. Os espiões relataram uma movimentação ao longo dos campos de cevada. Era um ataque planejado e dessa vez os inimigos vinham preparados. Ouvindo aquilo, Eleazar apenas assentiu. Ele já sabia que aconteceria. Era apenas questão de tempo. Naquela noite, os guerreiros não dormiram. Ajustavam suas armaduras, afiavam lâminas, preparavam-se para o que viria. O ar carregava um peso denso, como se até o vento soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. Davi caminhava entre os homens, sem pressa, observando cada um. Não havia palavras de motivação vazias, apenas a certeza de que, ao amanhecer, o destino de Israel seria novamente decidido pelo fio das espadas. Eleazar passou os dedos pela lâmina de sua arma, sentindo o frio do metal. Seu corpo estava pronto, sua mente ainda mais. E quando os primeiros raios do sol tocaram o horizonte, ele já estava de pé, esperando o primeiro sinal do inimigo. O primeiro som veio antes mesmo que pudessem ver os inimigos. Um rumor distante, como trovões abafados no horizonte. Depois, o barulho das passadas ritmadas. O chão começou a vibrar sob o peso do exército filisteu. Quando a poeira ergueu-se ao longe, os guerreiros de Israel já estavam prontos, ou pelo menos tentavam estar. Eleazar observou seus companheiros. Alguns apertavam com força o cabo das espadas, outros lançavam olhares rápidos para Davi, como se buscassem alguma confirmação silenciosa de que sobreviveriam. Ele não os culpava. O medo sempre estava presente antes de uma batalha. A diferença entre os homens não era a ausência do medo, mas a decisão de enfrentá-lo. Os filisteus se aproximaram, suas fileiras bem organizadas, escudos erguidos, lanças apontadas para frente como presas afiadas, prontas para rasgar o inimigo. Eles eram muitos, mais do que na última batalha, talvez mais do que nunca. Mas Eleazar não desviou o olhar. O número não importava. A força deles vinha da convicção de que eram superiores, que Israel recuaria mais uma vez. Davi ergueu sua espada. Não precisou dizer nada. O gesto foi suficiente. Os homens de Israel avançaram, primeiro devagar, depois mais rápido, até que a distância entre os exércitos desapareceu.
E então veio o impacto. O choque de escudos, o barulho de lâminas cortando o ar, os gritos que rasgavam a manhã. Eleazar mergulhou na batalha como quem já conhecia o desfecho. Sua espada se movia sem hesitação, derrubando cada inimigo que surgia à sua frente. O suor escorria por seu rosto, o sangue manchava suas mãos, mas ele não parava. Cada golpe era preciso, cada movimento era a prova de que aquele campo não pertencia aos filisteus. O dia avançava e a batalha se tornava uma dança sangrenta de caos e resistência. Os corpos se amontoavam, os guerreiros caíam, mas Eleazar continuava. Sua mente já não contava o tempo, apenas seguia lutando, golpe após golpe, até que percebeu algo estranho. O barulho ao seu redor começava a diminuir. O barulho do metal contra metal já não era tão intenso. Os gritos de guerra se transformavam em ecos distantes. Eleazar piscou algumas vezes ofegante e só então percebeu o que estava acontecendo. O campo de batalha, que antes fervilhava de inimigos, agora era um mar de corpos caídos. Os filisteus, aqueles que ainda estavam vivos, haviam começado a fugir. Ele se virou tentando encontrar os seus. Davi ainda lutava. Os guerreiros de Israel avançavam, empurrando os últimos resquícios do exército inimigo para longe. Mas Eleazar não viu muitos dos seus companheiros. Alguns estavam feridos, outros tinham tombado, e alguns, como era de se esperar, haviam fugido antes mesmo que o pior começasse. Mas nada disso importava agora. Eles tinham vencido. Sua mão, mais uma vez, não obedecia. O cabo da espada estava colado à sua pele, como se tivesse se fundido ao seu próprio corpo. Ele tentou soltar, mas os dedos não se abriram. O braço inteiro tremia pelo esforço prolongado, mas Eleazar mal sentia a dor. Ele apenas olhava ao redor, absorvendo a cena, gravando cada detalhe em sua mente. Os guerreiros de Israel começaram a se espalhar pelo campo, recolhendo o que podiam. Eles não haviam lutado até o fim, mas agora colhiam os frutos da vitória. Eleazar observou isso em silêncio. Talvez em outro momento tivesse se irritado, sentido a mesma revolta da última vez. Mas agora, não. Ele sabia que a guerra não era para provar algo a si mesmo, nem para conquistar respeito. Era para lembrar Israel de quem eles eram. Os dias passaram, e a poeira daquela batalha se assentou como todas as outras. Os corpos foram recolhidos, as feridas tratadas, e o silêncio voltou a habitar os campos onde antes o sangue havia corrido. Mas a história de Eleazar não ficou para trás. Os guerreiros falavam sobre ele, sobre como permaneceu quando todos fugiram, sobre como sua espada se tornou parte de sua mão. E ainda que Eleazar não buscasse glória, sua história correu entre os homens como um fogo que não se apagava. Ele não era apenas um soldado, era um símbolo, porque no fundo a verdadeira batalha nunca foi contra os filisteus, sempre foi contra o medo, contra a covardia que fazia os homens abandonarem o que era seu por direito, contra a dúvida que sussurrava que Israel não era forte o suficiente, contra a hesitação que paralisava guerreiros antes mesmo que empunhassem uma espada. Eleazar nos ensina que a verdadeira força não vem dos números, nem das armas que carregamos, mas da decisão de permanecer quando tudo diz para recuar. Ele não ficou porque era mais forte ou mais veloz. Ficou porque sabia que algumas lutas não podem ser evitadas. Algumas batalhas precisam ser travadas, mesmo que todos ao redor desistam. Talvez não sejamos chamados para segurar uma espada, mas todos enfrentamos batalhas. Há momentos em que tudo dentro de nós quer desistir, fugir, deixar para trás. Mas é nesses momentos que precisamos lembrar de Eleazar, do homem cuja mão se fundiu à espada porque se recusou a soltar o que Deus havia dado. A guerra de Israel continuou. Outras lutas vieram, mas a coragem de Eleazar permaneceu como um legado. E ainda hoje, quando a batalha se ergue diante de nós, a pergunta continua a mesma: seremos aqueles que fogem?
ou aqueles que permanecem firmes até o último golpe. Se você gostou da história de Eleazar e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.